gente vai falar do Rapa. Coincidências do rock. Fala pessoal, como vocês estão? Estou de volta, mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui pro canal. Como vocês viram aí na chamada, hoje vamos falar do Rapa, sim. Vamos contar um pouco sobre a sua trajetória, né? Falar de seus discos e algumas curiosidades sobre eles. Mas pra gente falar do Rapa é preciso voltar um pouquinho no tempo, sim. Voltar lá para o início dos anos 90, 1993. Diz a história que em 93 o cantor jamaicano Papa Winnie, lembra dele? You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when the sky is grey. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Sim, lembrou, né? Papa Winnie estava estourado, né, no mundo inteiro com essa música. E tinha algumas apresentações para fazer aqui no Brasil. Mas não tinha banda de apoio, né? Foi então que Nelson Meirelles, que na época ele era produtor de disco, né, do Cidade Negra, chamou Marcelo Yuca para tocar bateria, Xandão para guitarra e Marcelo Lobato para tocar os teclados. Então juntaram os quatro ali e foram excursionar, né, com o Papa Winnie como banda de apoio. Mas quando acabaram as apresentações do Papa Winnie, a banda decidiu que tinha que continuar, né? Mas como que a banda ia continuar sem um vocalista? Então tiveram a ideia de colocar um anúncio no jornal O Globo, lá do Rio. E então, diante do anúncio, apareceram vários candidatos, né? E diz a história que Marcelo Falcão era o último dessa lista. E foi exatamente o cara escolhido. Então a banda começou a ensaiar e havia conseguido até uma apresentação no lendário Circo Voador, lá do Rio de Janeiro, onde muitas bandas, né, se apresentaram por lá, desde o início lá dos anos 80. E só que aí a banda ia se apresentar no Circo Voador, mas não tinha nem nome, né? Diz a história que Marcelo Falcão estava lendo o jornal e teve a ideia, né, de colocar o nome da banda de O Rapa, porque estava lendo uma reportagem sobre o Rapa que a polícia tinha feito, né, nos camelôs lá nas praias do Rio de Janeiro. Então ele teve a ideia de colocar o artigo, né, O, e acrescentar o P, que disse que era exatamente exatamente o nome que tinha muito a ver com o que a banda queria fazer, né, que era um som mais despojado, um som de rua, gíria de rua. Então a banda adotou o nome de O Rapa e fez a apresentação, né, no Circo Voador. A banda consegue assinar um contrato com a Warner e o primeiro disco é lançado em 1994, ó, disco auto-intitulado. Disco que chama atenção pelas letras, né? Vale lembrar que Marcelo Yuca, que já havia assumido o posto, né, de letrista da banda, e a banda que traz suas influências, né, do reggae jamaicano, ska, dubs, as músicas Catequese do Medo, Não Vou Me Matar, Coincidências e Paixões, são os destaques aqui do disco. Tem uma regravação muito honesta, muito bacana que a banda fez para a música Take It Easy, My Brother Charles, composição e sucesso de Jorge Benjor. Tem a participação de Bezerra da Silva na música Candidato Caô Caô. Apesar de não ter atingido um sucesso a nível nacional, a gente pode dizer que o primeiro disco do Rapa fez um certo barulho, teve uma certa relevância, pelo menos na região sudeste. Vale lembrar que a essa altura a banda já havia começado a ganhar fama, mas sentia que ainda estava muito longe, né, do seu objetivo e precisava dar um passo adiante. E aí recrutaram o produtor Liminha, entraram no estúdio em 96, lançou o segundo disco, ó, o Rapamundi. Disco que fez com que a banda conseguisse, né, o objetivo, que era ganhar a projeção nacional. Muito bem sucedido comercialmente, aclamado por público e crítica. Vai lembrar que
o baixista aqui, Nelson Meirelles, né, já havia saído, alegou problemas pessoais e deixou a banda. Para o seu lugar, Marcelo Yuca recrutou o seu ex-companheiro de banda, Lauro Farias, que por coincidência é irmão de Bino Farias, baixista do Cidade Negra. O disco traz algumas misturas, né? Como no primeiro disco, reggae, ska, dubs, rock alternativo, pop. Vai lembrar que de 13 músicas aqui do disco, 6 estouraram. Miséria S.A., A Feira, Ileaê, Vapor Barato, que ficou conhecida na voz da Gal Costa, Hey Joe, que é uma regravação que a banda fez para a música do Jimi Hendrix, e Pescador de Ilusões, né? Que talvez tenha sido o maior sucesso aqui do disco e um dos maiores sucessos de toda a discografia da banda. Então, em 96, o Rapamundi fez com que o Rapa ganhasse projeção nacional e se consagrasse, né, como uma das principais bandas de rock lá dos anos 90. Então, o sucesso, né, do Rapamundi fez com que a banda se estabelecesse ali como uma das principais bandas do Brasil. E para se manter no topo, precisaria lançar um disco tão bom quanto o Rapamundi ou melhor, né? E aí, com produção de Chico Neves, em 99, eles lançam o terceiro disco de estúdio, Lado B, Lado A. Outro sucesso a nível nacional. 4 músicas foram responsáveis pelo sucesso aqui do disco. A música que dá nome ao disco, Lado B, Lado A, Me Deixa, O que Sobrou do Céu e Minha Alma, A Paz Que Eu Não Quero. Que, na verdade, a banda produziu, né, um videoclipe, uma espécie de curta-metragem, que foi muito premiado no MTV Music Awards de 99. Então, terceiro disco, Lado B, Lado A, o Rapa conseguiu se manter no topo. E aí, no ano 2000, 2 acontecimentos importantes, né, marcam a história da banda. Primeiro que o líder, letrista, baterista, Marcelo Yuca, é vítima de um assalto, né, acaba levando um tiro que fica, onde a bala fica alojada nas suas costas. Infelizmente, ele perde os movimentos, né, e acaba ficando em cadeira de rodas. E a banda acaba sendo excluída do Rock in Rio, que aconteceria em 2001, porque diz a história que a banda reclamou, né, do horário que eles iam tocar. E a banda, então a organização, né, do festival acabou excluindo a banda. E aí mais 5 bandas acabaram entrando, né, na onda do Rapa, e em protesto contra o festival acabou se retirando, né, o Skank, Raimundos, o Charlie Brown Jr. e o Jota Quest. Então, o ano de 2000 ali acabou de uma certa forma marcando negativamente a trajetória do Rapa. E aí, como o Marcelo Yuca, né, precisava se recuperar do tiro, a gravadora teve a ideia de lançar um disco ao vivo, Instinto Coletivo, que saiu em 2001. E aí, em 2003, a banda lança o seu 4º disco de estúdio, O Silêncio que Precede o Esporro. Sim, é verdade, esse é o nome do disco. Outro disco bem sucedido comercialmente, aclamado por público e crítica. Produzido por Tom Capone e a própria banda. Esse é o primeiro disco, né, a não contar mais com Marcelo Yuca, que diz a história, ele se sentiu deixado de lado, né, e magoado, porque ele alegou algumas vezes que a banda o tinha mandado embora. Mas a banda diz que Marcelo Yuca que decidiu sair porque ele não aguentava mais, né, as dores, né, ficar se locomovendo, estúdio, ir para casa e tal. E diz que isso podia ter comprometido o lançamento do disco e que de uma certa maneira Yuka não aguentaria o ritmo, né, as turnês. Então entraram em comum acordo e ele acabou deixando a banda. Vale lembrar que esse disco também traz mudanças na sonoridade do Rapa. Aqui a banda fazia músicas um pouco mais pesadas. O Rodo Cotidiano, Reza a Vela, Mar de Gente, O Salto foram os 4 singles que impulsionaram as vendas do disco. E aí, depois de 5 anos sem lançar um disco de músicas inéditas, a banda volta ao estúdio
em 2008 lança isso aqui, ó, 7 vezes, que faz menção ao 7º disco da discografia da banda, o 5º de estúdio. Outro disco muito bem sucedido comercialmente. Letras muito mais engajadas, né, de cunho social, que marcaram a discografia da banda. Vai lembrar que Hóstia, Meu Santo Tá Cansado, Meu Mundo é o Barro, Monstro Invisível e Súplica Cearense foram as músicas responsáveis pelo sucesso de 7 vezes, 5º disco de estúdio do Rapa. E aí, mais 5 anos de intervalo, a banda volta ao estúdio em 2013, lança Nunca Tem Fim, último disco de estúdio da banda, né? Outro disco bem sucedido comercialmente. O Rapa é uma daquelas bandas que a gente pode dizer que quando atinge, né, um nível elevado, consegue se manter no topo até o fim das suas atividades. 4 músicas foram responsáveis, né, pelo sucesso aqui do disco: Fronteira, Nunca Tem Fim, Auto Reverse e Boa Noite Angô. Então, em 2013, o Rapa lança seu último disco de estúdio, né, seu último disco de músicas inéditas. Em maio de 2017, o Rapa estava excursionando, né, com o disco Marco Zero ao vivo, mas fez um anúncio através de suas redes sociais dizendo que em 2018, né, quando a turnê, né, do disco acabasse, a banda daria um tempo, mas sem prazo para voltar. Diz a história que o desgaste, né, entre eles já estava muito grande e que eles mal se falavam fora dos palcos. Então a banda resolveu terminar, mas de forma não oficial. Vai lembrar que nesse período o Marcelo Falcão lançou um disco solo, né? Viver, mais leve que o ar, mas que não teve a mesma projeção nacional que teve o Rapa. Pessoal, por hoje é só isso. Esse é o vídeo aí pra gente falar um pouquinho aí sobre a trajetória, né, do Rapa, falar algumas curiosidades sobre os seus discos. Espero que eu tenha agregado o conhecimento de vocês. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.